Provavelmente, você já ouviu falar sobre os hábitos que possibilitam o sucesso, mas há também os hábitos que podem sabotar você, interferir na sua capacidade de agir e destruir o seu sucesso. Esses são os hábitos que chamamos de limitantes, porque eles nos impedem de crescer, nos levam a perder oportunidades, dificultando assim a realização de nossos sonhos, dificultando o nosso sucesso. Então, se quer descobrir que hábitos são esses e como acabar com eles, continue comigo, porque é exatamente isso que falarei neste vídeo. Como eu não gosto de enrolação, vamos direto ao primeiro hábito limitante. Perfeccionismo. Acreditar que só é possível ter sucesso se tudo estiver perfeito. Se você é perfeccionista, está sempre esperando ficar ainda melhor no que faz. Está sempre pensando em fazer outros cursos, ler mais sobre o assunto, estudar alguns detalhes que você ainda não se sente seguro. Só que a única coisa que fará com que você fique mais próximo do perfeito é o fazer. Só fazendo que você descobrirá em que ponto realmente precisa melhorar. Você só aprenderá com os erros que cometer. Nem mesmo aquelas pessoas que são consideradas as melhores do mundo no que fazem não são perfeitas, simplesmente porque não existe perfeição. Então, não hesite, comece agora mesmo. Comece de onde você está, com o que você sabe, com as ferramentas que tem neste momento, fazendo o seu melhor. E só então, durante a caminhada, você vai aparando as arestas, aprofundando seus conhecimentos, melhorando suas ferramentas e aprimorando seus resultados. Como eu gosto de dizer, não espere até que, haja para que. Lamúrias e lamentações. Esse hábito é igual à história do Zé arrependido. Tudo que faz, se arrepende. Ai, Jesus, se eu imaginasse que seria tão difícil assim, nem teria começado. Poxa, por que demorei tanto para tomar uma decisão? Ah, se eu soubesse que o resultado seria esse, não teria enrolado. Chega, já deu. Ficar lamentando não vai mudar a realidade. Não existe borracha para os arrependimentos da vida e a vida não se passa a limpo. Portanto, faça como disse Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim. Então, responsabilize-se por suas escolhas passadas e faça consigo mesmo o compromisso de agora em diante escolher não lamentar e recomeçar. Se permita escrever um novo fim. Duvidar de si mesmo. Uma das mais poderosas autossabotagem é a autodúvida. E se eu errar? E se eu não conseguir? E se eu não for capaz? E se eu não souber? Ops, vamos parar? A melhor forma de acabar com esse hábito é dizendo sim para tudo aquilo que você quer fazer, pode fazer, mas que tem medo do resultado. Se não der certo, você pode recomeçar ou simplesmente se retirar. Por outro lado, se você diz não só por medo ou precaução, é o mesmo que fechar as portas para as oportunidades. E não, neste caso, elas não entrarão pela janela. Então, se quer ter sucesso, pare de duvidar de si mesma, pare de se auto-sabotar. Vitimismo. O hábito do vitimismo não é exclusividade de alguns. Na verdade, é um dos hábitos limitantes mais comuns entre os seres humanos. Eu não segui a carreira dos meus sonhos porque meus pais não permitiram. Eu não viajei o mundo porque meus pais achavam que era muito perigoso. Eu não abri meu próprio negócio porque para os meus pais só existia concurso público. Culpar os outros é muito fácil. Agora, assumir a responsabilidade do seu comportamento, das suas reações diante das coisas que te aconteceram ou deixaram de acontecer, é outra história. Talvez seus pais tenham realmente dificultado as coisas para você. Mas hoje você já é adulta e se queria tanto fazer as coisas na juventude, por que não começar agora? Por que achar que o tempo passou e já é tarde demais? Só será tarde demais quando você não estiver mais viva. E se hoje as condições não permitem que você faça exatamente como queria fazer anos atrás, adapte-as para a sua atual realidade. Só não deixe de fazer se de fato é o seu grande sonho. Dei o exemplo de culpar os pais porque esta é uma mania clássica.
Mas também temos o hábito de culpar a economia, o governo, o clima, a internet, enfim. Quem tem o hábito de se vitimizar sempre achará um culpado e nunca se responsabilizará por sua própria vida. Portanto, se você quer ter sucesso, mas tem esse hábito, pare de apontar o dedo para os outros e comece a apontar para o espelho. Procrastinação. A procrastinação é assunto para um vídeo exclusivo, mas não poderia deixar esse hábito limitante de fora. Normalmente você procrastina porque tem mania de perfeccionismo ou não se sente pronta, ou falta motivação para terminar uma tarefa que considera chata de fazer. Tem medo de errar ou falta organização de tempo. É insegura para tomar decisões ou está sobrecarregada de tarefa. Enfim, os motivos que te levam a procrastinar são muitos, mas é possível sim reverter esse hábito. Comece organizando o seu tempo e priorizando as tarefas que são importantes para você, aquelas que te ajudarão a alcançar seus objetivos e ter o sucesso que quer. Como eu disse anteriormente, farei um vídeo só para tratar desse assunto. Autodesvalorização. Muitas pessoas são boas no que faz, mas são tão inseguras que caem no hábito de se autodesvalorizar. Se isso acontece com você, pense comigo. Se as pessoas dizem que você pode fazer tal coisa ou que você é muito boa em uma determinada habilidade, por que você não confia em si mesma? Se você já demonstrou que é capaz, por que você não enxerga essa sua capacidade? O que está te impedindo de ter fé em você mesma? Diga a si mesma: eu posso fazer. E repita isso quantas vezes preciso for, até você enxergar o que os outros já enxergaram, o seu valor. A sua mente não pode abrigar crenças conflitantes simultaneamente. Quando você está dizendo eu posso fazer, não há espaço para você pensar não, eu não posso. Ou você pensa que pode ou que não pode. Pensar nas duas coisas ao mesmo tempo não tem jeito. Portanto, escolha pensar que você pode. E se ainda assim você acha difícil se valorizar, comece a se tratar como sua melhor amiga. Você teria coragem de ser extremamente indelicada, crítica e até maldosa com a sua melhor amiga? Você teria coragem de desvalorizar a sua melhor amiga? De desestimular e desrespeitar? Se você for uma boa amiga, tenho certeza que respondeu não para todas essas perguntas. Portanto, seja a sua melhor amiga e valorize-se, porque mais importante do que os outros te valorizarem é você se valorizar. Eu sei que não é nada fácil mudar os hábitos e nunca disse que seria, mas como você pôde ver, é simples. Então, permita-se viver o sucesso que você merece. Comece agora mesmo a adotar bons hábitos, adquirir bons hábitos, consolidar esses hábitos. E depois de um tempo, você perceberá que eles já serão tão naturais que farão parte de quem você é. Reflita sobre isso. Gratidão por assistir até aqui. Te encontro no próximo vídeo. Bye, bye!